E o Sergei Pavlovich venceu o Aldo Cortez Acosta na decisão unânime dos juízes. E, cara, foi uma luta que eu gostei. Eu gostei dessa luta entre o Acosta e o Pavlovich, né? Eu diria que eu finalmente assisti uma boa luta entre pesos pesados. Porém, o que eu tenho a dizer é que nessa luta me surpreendeu. Me surpreendeu porque eu esperava mais do Pavlovich e eu esperava menos do Aldo Cortez Acosta, né? E detalhe, o Aldo mostrou uma excelente absorção de golpes, porque as porradas que ele absorveu do Pavlovich, cara, muitos ali já teriam caído nocauteados, mas o fato é o que mais me destacou nessa luta é como o Pavlovich ele mudou após aquela derrota pro Tom Aspinall. Antes ele era um lutador que nocauteava seus adversários logo no primeiro round, vinha numa sequência avassaladora de vitórias. Enfim, era o bicho papão da divisão peso pesado, era um lutador muito temido. Porém a gente vê como hoje ele luta mais de uma forma controlada. Eu diria que com o freio de mão puxado em alguns momentos, né? Depois daquele nocaute brutal que ele sofreu do Aspinall. Então eu me pergunto se o Pavlovich vai voltar a ser um dia aquele lutador que ele foi naquele momento, né, na sua época assustadora. Ele vem agora de duas vitórias consecutivas para Jairzinho Rozenstruik e o Aldo, porém são duas vitórias por decisão. A contra o Jairzinho foi uma luta péssima, uma luta muito chata, e essa contra o Aldo foi uma luta melhor, só que ao mesmo tempo assim, deu para ver que ele tava ainda travado, só que ele se soltou um pouco mais, né, ele teve perto de nocautear o Aldo em alguns momentos, né, acertou bons golpes, mas o fato é que me surpreendeu essa luta. Não estava esperando muita coisa, mas foi uma luta legal, né? E o Aldo Cortez Acosta, o Salsa Boy, que eu diria que tem um dos melhores apelidos de lutadores do UFC, ele me surpreendeu. Era um lutador que não simpatizava muito, não me empolgava tanto, mas ele mostrou que bateu de frente com o Pavlovich, né? Não é à toa que dois juízes marcaram 2 rounds a 1 a favor do Pavlovich, ou seja, viram vitória do Aldo no segundo round. Então, ele mostrou uma certa competitividade contra o Pavlovich. Mas é isso, velho. O Pavlovich venceu. Eu acredito que ele não vai receber a chance pelo cinturão na sequência. Eu creio que ele ainda precisa vencer mais uma luta, mas aí. Ele voltou à coluna das vitórias, agora são 2 vitórias consecutivas, e veremos o que será da carreira do Pavlovich, e veremos se ele tem condições de se tornar campeão peso pesado do UFC, até porque no passado muitos fãs acreditavam que ele era o forte candidato a se tornar campeão. Veremos, né, se ele consegue dar a volta por cima.